Boa noite a todos. Estava aqui meditando na palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 14 e no versículo 15. Diz as escrituras que chegaram a Jesus uma multidão e o lugar era deserto. E a hora já era muito avançada. E os apóstolos disseram para Jesus: despeda a multidão, porque a multidão vão desmaiar de fome, mas se faz para poderes comprar nas aldeias, nos povoados, comida. E Jesus disse para eles, no versículo 16, Jesus, porém, lhe disse: não é misto que vão, dá-lhe vós de comer. Como Jesus mandou os apóstolos dar comida para a multidão, se os apóstolos também estavam com fome? Vamos entender bem aqui. Jesus estava falando espiritualmente. Às vezes Deus fala com a gente não entende, porque Deus fala espiritual, porque a preocupação de Deus é mais o espiritual do que o carnal. Como é que uma pessoa pode dar a comer para outra no mundo espiritual? Muitas pessoas entendem, outros não entendem. Para a pessoa dar comida no mundo espiritual, é alimentar com oração, com palavra, com jejum, fazer campanha por alguém. Isso é alimentar alguém, que às vezes a pessoa não está precisando de comida material, mas espiritual, está deprimido, está passando por um momento difícil. E para a pessoa alimentar outro no mundo espiritual, a pessoa tem que estar pronto a alimentar essas pessoas. Aí eu te pergunto, como é que a pessoa pode alimentar se não estiver pronto para alimentar? Vamos analisar bem aqui. Tem muitas pessoas que estão na igreja e ela às vezes pensa consigo: eu gostaria muito de fazer a obra e ninguém me vê, eu estou escondido, ninguém consegue me ver para nada, nem oportunidade eu tenho. Você sabe o que está acontecendo com a tua vida? É porque você está enterrada. E quando está enterrado, ninguém vê quando a pessoa está enterrada. O seu fruto está enterrado. É como o pé de mandioca. O pé de mandioca, o fruto dele não está debaixo da terra, você não vai ver o fruto da mandioca porque ele está dentro da terra. Então preste bem atenção. Por que você ainda não conseguiu ser visto? É porque precisa te arrancar da terra para poder você entrar numa dimensão do mundo espiritual. Vamos analisar isso direitinho para você entender como é que funciona o mundo espiritual. Você quer alimentar alguém? Vamos prestar bem atenção. Quando vai arrancar a mandioca para poder fazer farinha, fazer goma ou polvilho, como queiram chamar, eles não vão arrancar no período de fartura. Ele vai arrancar quando está com bastante sol e está tudo seco. Não tem a chuva, porque no período de chuva a batata fica muito cheia d'água. Então fica mais com menos água no período da seca. Aí arruma as pessoas e vão lá e arranca a mandioca. E para arrancar a mandioca, tem que podar a mandioca, os galhos. Aí corta. Quando corta, aí a pessoa pega, fica sacudindo a mandioca, fica sacudindo até arrancar, ou ele usa uma ferramenta chamado enxadão, se ela estiver muito ligada na terra, tem que ficar escavando em volta da terra para poder fofar a terra, para poder conseguir arrancar. E quando arranca ela, aí é que a mandioca aparece. Essa mandioca pode ser você que está enterrada no mundo espiritual. E está cheia de casca. E para alimentar alguém, vai ter que tirar a casca. Primeira coisa que tem que tirar. Às vezes só está com as folhagens por cima, as pessoas veem só as folhagens, mas não vê o seu fruto. Então corta, arranca, tira aquelas mandioca da madeira e aí faz arruma e aí leva para casa de farinha. E para levar para casa de farinha, eles botam nos caçoar ou outros tipos de lugar para acumular em carro, carroça e etc. E ali leva para casa de farinha. Se for em caçoar, bota nos ombros dos animais, nos lombos, e leva. Se for em carro, e ali chega lá, encosta
e descarrega naquela casa de farinha. Quando chega na casa de farinha, faz aquela ruma muito grande de mandioca, representa as pessoas, muitas pessoas. E ali chega as rapadeiras. Quando as rapadeiras chegam, ela começa a se sentar em volta e começa a descascar. E engraçado que as rapadeiras, ela não descasca a mandioca por inteiro. Ela descasca só a metade e joga outra metade para a tua parceira. Aí chamado capote. O que eu entendo com isso? A pessoa que quer fazer a obra de Deus e quer estar pronto para fazer a obra de Deus, ele vai ter que passar por esse processo de ser arrancado da terra, desligado da terra, para ficar ligado em uma outra dimensão. E para ficar ligado em uma outra dimensão, quando a mandioca sai da terra, a tendência dela é secar. E para secar, precisa de um processo. Porque enquanto ela estiver ligada na terra, ela não serve para fazer a obra de Deus. Tem que se desligar desse mundo. E aí, quando arranca, que ela vai para a casa de farinha, vai passar por um processo. Alguém vai falar. E quando vai falar, não é só uma pessoa só. Vai ser duas ou mais. Então, por isso que descasca só a metade, a outra metade joga para outra. E começa a te descascarem. Está entendendo o processo espiritual como é que funciona? E quando descasca, que tira a tua casca, você fica branca, mas fica com sujeira das mãos das pessoas. O que é que precisa fazer? Depois de falar, achar que você não é capaz e tudo mais de fazer a obra, o que é que vão fazer com você? Vão levar para um tanque. E aquele tanque representa muitas das vezes o batismo na morte de Jesus, ou a purificação pela palavra. Porque Jesus diz para Pedro, não é necessário lavar tudo, Pedro, porque vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra limpa a pessoa, que é a água. Então o que acontece? As pessoas pegam e lavam aquela mandioca, e aquela mandioca vai para onde? Para o cevador, que é as pessoas no mundo espiritual. Quando chega no cevador, as pessoas pensam que só em passar pela lavagem já está pronta para alimentar as pessoas. E não está. Tem um processo muito grande ainda pela frente. Bota no cevador. Quando passa no cevador, ela vira só a massa. A massa todinha vira só aquela papa. E aí a pessoa pode até pensar, já estou pronto para alimentar? Ainda não está pronto para alimentar. O que é que vai fazer? Aí tem as lavadeiras. As lavadeiras colocam em uma rede, com 4 pau, e fica uma de um lado, outra do outro. E junta-se as duas mãos das lavadeiras. Pega uma mão, uma joga para cá e a outra joga para o outro lado. E assim fica assim, ó, esfregando aquela massa. Quando esfrega aquela massa, tem um outro encostado que fica botando água para poder tirar toda a impureza da massa. Aí tira toda a impureza da massa, aí aquela água fica embaixo em um tanque. O que é que vai acontecer com aquela água? Aquela água vai ficar ali, depois que lava a massa, aquela massa joga em um outro tanque. Eu vou falar do processo da água que saiu da mandioca que está ali embaixo. Se esperar-se alguns dias, aquela água, ela senta. Quando aquela água senta, embaixo vira goma, que nós chamamos de polvilho. E a pessoa pega aquela água de cima, que ali está a impureza, que foi lavado, aí a pessoa senta, lugar de descanso. Descansa no Senhor. Não fica muito ansioso pelas coisas. Descansa no Senhor, entrega teu caminho a Ele, confia nele, Ele tudo fará. Um momento de descanso, para poder as coisas se acalmarem. Depois que se acalma tudo, aí vem a proça espiritual. Deus faz isso na nossa vida. Aí vai tirar aquelas impurezas. Aquela água. Sabe? Pega aquela água contaminada, toda suja que foi lavado e joga fora, que é chamado mando de poeira. Qualquer animal que beber daquela água, ele morre, porque é veneno. Tem coisa na nossa vida que é veneno e precisa ser tirado. Então, por isso que precisa passar por esse processo. E depois que esgota tudo aquilo ali, fica aqui embaixo bem branquinho. Ou seja, a Bíblia diz que ainda que os pecados sejam como escarlate, se não raiar branco como a branca lã, então o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então são processos no mundo dos espirituais que tem que passar. Pega aquela goma, aquele polvilho, e quando arranca ele daquele tanque,
coloca no lugar para pegar sol. E ele vai secar um pouco. Quando ele seca um pouco, por causa do sol, das coisas da vida, ou seja, ele vai ficar exposto. Aí ele vem para onde? Por um processo de peneira. Vai passar por uma peneira, ele vai se desmanchar todinho, vai ficar bem fininho. Depois que ele fica bem fininho, que passa na peneira de Jeová, aí sabe o que vai acontecer? Aí ele vai para o fogo. Você acha que vem para a peneira, está pronto para alimentar as pessoas? Ainda não está. Vai para o fogo. Depois que ele vai para o fogo, no forno, um forno muito grande, fica uma pessoa mexendo para poder não tostar e não queimar. Depois que ele tá todo torradinha, a goma, aí a pessoa pensa, não, mas já estou no pronto de alimentar. Ainda não está. Aí vai ser ensacado. Depois que ensaca tudinho, aí vai para o mercado, vai para as feiras, você entendeu? Ou seja, aí tem um processo. Depois que a dona de casa chega naquele lugar que eles vão comprar, aí sim, quando chega na casa das pessoas, o que é que vai fazer? A pessoa vai botar em uma bacia, põe um pouco d'água e vai esfregar de novo. Vai esfregar de novo, ou seja, vai extrair alguma coisa dali, é um processo para poder você alimentar. Depois que você é esfregado bastante, que vai observar a tua vida toda, aí o que vai fazer? Aí você vai para a ferrideira. E não é qualquer ferrideira que presta para fazer a pessoa quando está pronta para alimentar. Tem as indicadas. Lá no Nordeste usa de barro, sabe? Ou em pedra. Aí é que fica bom. E aí o que acontece? Aí bota lá, aí vem aquele fogo embaixo. Quando ela começa, aquela goma começa a dobrar os beiral, aí ela está assada de um lado, aí vira para o outro lado. Ou seja, a pessoa para alimentar tem esse processo. Depois que vira para o outro lado, aí espera um pouco, aí ela ficou pronta dos dois lados. Aí já vai alimentar? Não. Tem que esperar um pouco, ela esfriar um pouco, porque não pode comer quente. Esfriou um pouco, aí passa com ela quente, aí vai passando o quê? Quando ela está quente? Passa uma margarina, passa uma manteiga, simboliza, sabe o quê? O Espírito Santo de Deus, para ficar mais gostoso. Aí enrola, deixa ali no cantinho, aí as pessoas se alimentam. Então é esse processo, se você quiser alimentar, tem que passar por todos esses processos para poder você alimentar alguém. Igual Jesus falou para os apóstolos, alimente eles. Ou seja, tem esse processo. Aí vamos à questão da farinha. Aquela massa que foi jogada no tanque, aquela massa, você acha que já está pronta para alimentar? Ah, não. Aquela massa, ela vai levar para a prensa. Você sabe o que é prensa? Passar na prensa de Jeová, pega um saco de estopa, coloca aquela massa úmida dentro daquele saco de estopa, e dentro daquele saco de estopa, ele vai colocando várias camadas e botando uma prancha em cima, até chegar na altura que o fuso, que é uma rosca que tem, pega em cima daquelas pranchas. E o primeiro aperto que dá naquele saco cheio daquela massa para fazer a farinha, para poder alimentar, ele não dá com muita força, ele imprensa só um pouquinho. Porque se imprensar de uma vez, não sai a água toda, não sai a impureza toda. Então o que acontece? Ele dá só um apertozinho. Quando dá só um apertozinho, aí sai bastante água. Aí ele vai apertando de pouco em pouco. Chega uma hora que ele vai apertando e ele vai esperando a água escorrer. Chega uma hora que a água para de escorrer, aí ele aperta de novo. Quando ele não consegue mais apertar mais, sabe o que ele faz? Ele chama uma outra pessoa para apertar junto com ele. Aí tem uns pau grandes, o fuso tem dois buracos, um em cima e outro mais embaixo, que atravessa os paus de um lado para outro, para poder fazer a pessoa agarrar no pau, um pau muito grande, e as pessoas fazem força para rodar o parafuso, que é muito grande, e ele faz aquela maior força na casa de farinha. E quando ele empurra com bastante força os dois, aí ele vai apertando cada vez mais. Aí daqui a pouco tem hora que ele chama até 3 pessoas para dar o último aperto. Quando dá o último aperto, aí ela fica pingando mais, começa a pingar bem menos. Mas ele deixa, quando tira ela está quase enxuta. Aí está pronta para alimentar? Tá não. Ele vai folgar o fuso e vai tirando de uma por uma. Engraçado que ele coloca, a primeira que ele coloca é o último a ser tirado da prensa, porque são várias camadas. Só que é o seguinte, aquelas primeiras que ele tira,
que joga no tanque para peneirar, passar na peneira, aquele último que sai é o primeiro a ser peneirado. E quando ele tira até o último, aí ele vai passar o quê? Ele vai peneirar. Ou seja, ainda de passar todo esse processo, Deus ainda vai passar você na peneira para ver se você serve para alimentar e serve para passar no forno. E aí quando peneira, tá peneirado, aí sai aquelas impurezas. Sai impureza, uma casca que sai, sem ser aquela casca fina, uma outra casca que sai aí da mandioca. Quando sai essa casca, é jogada à parte, só serve para alimentar os animais. Para alimentar os cristãos, vai passar pelo forno. Aí vai lá o forneiro, pega aquela massa que já foi peneirada, já está quase sequinha ali, você observa que está tipo já uma farinha, já está pegando a forma de farinha. Ou seja, você quer ser um missionário, quer ser um obreiro, você vai de pouco a pouco, você vai pegar na forma, Mas isso é um processo, não acontece de um dia para a noite. Porque se acontecer do dia para a noite, você não vai servir para alimentar. Porque vai cru, vai antes da hora. E aí vai para o forno. Quando vai para o forno está bastante quente. Aí fica aquele forneiro com um rodo muito grande, com um pau grande, que é com um rodo lá na ponta, feito de madeira, e fica jogando para lá e para cá, até dar o ponto. Quando dá o ponto que está bem assada, joga num canto à parte, não serve para alimentar ainda, porque está muito quente. Aí joga num canto à parte para esfriar. Depois que esfria, aí sim ensaca. Quando ela está ensacada, aí sim, aí é que vai para os mercados, é que os donos e as donas de casa compram. Aí você vai fazer aquele feijão tropeiro gostoso com a farinha, vai fazer aquela carne com farinha, vai fazer aquela farofa, e aí as pessoas vão se alimentar. Então, você pode alimentar, mas primeiro você tem que se desligar daqui, dessa terra, e passar no forno de Jeová e esperar todo o processo. Aí sim, aí está pronto para alimentar. Gostou? Depois eu estarei trazendo umas novas ideias da palavra para vocês compreenderem como é que o cristão pode alimentar outro. Depois eu estarei falando também sobre o trigo, porque a Bíblia fala sobre o trigo e sobre o joio. Depois eu vou te falar por que o trigo serve para alimentar, em cima desse mesmo assunto. Que Deus em Cristo abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.